Hoje começamos então com a palestra do professor Benedito Cabral. O professor Benedito Cabral, ele vem da Universidade de Lisboa, Portugal, e ele trabalha com dinâmica molecular ab initio, teoria do funcional da densidade, integrais de trajetórias, dinâmica de sistemas complexos, enfim, tem uma larga carreira aí com muitas colaborações pelo Brasil, bom, não só pelo Brasil, mas aqui no Brasil tem várias colaborações, né? Então agora com a palavra o professor Benedito Cabral. Olá, boa tarde, João, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. É a minha segunda participação no CIDMOL. Essa é, de uma certa maneira, especial, porque eu tenho o privilégio de estar como professor visitante na Universidade de Brasília, por perto do grupo do João e colaboradores, e, portanto, é uma satisfação acentuada pela presença em Brasília. Olá, boa tarde. Desculpas aí pela dificuldade com o browser. Eu não consegui fazer uma partida de stream. Eu estou com a imagem de Lisboa, mudei de computador, vou tentar voltar atrás, não sei se eu vou conseguir aqui. Aqui. Ok, então essa é a primeira página, que tem o título da apresentação. Eu vou falar sobre propriedades eletrônicas de líquidos que formam ligações de hidrogênio. Vou me focar essencialmente em dois sistemas, que é a água e o HCN. Vou dar uma ideia mais ou menos de como é que vai ser essa apresentação, mas antes de mais nada eu queria agradecer à comissão organizadora do CIDMOL pela possibilidade de participação nesse evento. É a minha segunda participação nesse evento. Eu queria também agradecer os meus colaboradores da Universidade de Lisboa, o Bernardo, o Gabriel e o Nuno Galamba. O Nuno Galamba já é meu colaborador há muito tempo. O Bernardo é um postdoc mais recente, está comigo há 1 ano e meio. E o Gabriel fez uma tese de mestrado no grupo agora recentemente. Então, aqui tem uma foto de Lisboa. Lembrar que Lisboa realmente é uma cidade extraordinária de se conhecer e de permanecer um tempo, se possível. Atravessa, como todas as grandes capitais europeias, nessa fase, uma situação muito difícil, mas vai passar, e certamente eu espero que vocês tenham a possibilidade de visitar essa cidade, porque vale a pena. Dá uma ideia de qual é o percurso, nosso percurso nessa apresentação. Eu vou falar primeiro das motivações, as nossas principais motivações e interesses nessa fase. Vou fazer uma rápida revisão dos métodos teóricos que nós utilizamos para estudar os sistemas que nos interessam. E vou falar, se tiver tempo, de 3 aplicações. Um cálculo ab initio da propriedade eletrônica, em particular do espectro de absorção da água líquida. Uma segunda aplicação que eu também gostaria de falar um pouco, pelo menos, é a densidade de estados eletrônicos, ou seja, o espectro de ionização do HCN, do HCN em forma líquida. E, nesse caso, nós vamos tentar discutir um pouco uma questão metodológica, que é o ajuste de um funcional corrigido para longas distâncias, a contribuição de Hartree-Fock é corrigida, para prever as energias de ligação eletrônica, as energias de ionização eletrônica. E, finalmente, eu vou falar de uma abordagem, que é de um trabalho mais recente, que é orientado para o estudo de propriedades eletrônicas
de um fotossensor, de um sensor conhecido, que é o azobenzeno, em interação com agregados de ouro. Então, as nossas motivações. A nossa motivação principal, uma delas, pelo menos, é o estudo da dinâmica de propriedades eletrônicas de redes de ligação de hidrogênio e, de uma forma mais focada na relação entre as duas, a relação entre a dinâmica e as propriedades eletrônicas. Mais recentemente, nós nos dedicamos ao estudo de sistemas moleculares para acúmulo de energia térmica solar, que envolve, em muitos casos de interesse, interações entre sistemas orgânicos e metálicos. E uma outra preocupação, que tem sido uma preocupação de longa data no grupo, é o desenvolvimento de metodologias, ou a melhoria de algumas metodologias, para estudar propriedades eletrônicas na fase condensada. Então, aqui eu tenho uma ilustração das redes de ligação de hidrogênio da água, que é extremamente bem conhecida, e de um outro sistema que é menos bem conhecido, que é o HCN em fase líquida, que também forma uma rede de ligação de hidrogênio muito diferente da rede de ligação da água, mas com algumas características comuns que eu gostaria de abordar. Então, o nosso instrumento principal de estudo de sistemas moleculares em fase condensada é a dinâmica molecular por primeiros princípios. A dinâmica molecular por primeiros princípios é dinâmica molecular. E é por primeiros princípios porque, em contraste com a dinâmica molecular clássica, que nós chamamos de dinâmica molecular clássica, nós não utilizamos um modelo de interação entre os átomos ou as moléculas do sistema. O procedimento, em termos de dinâmica molecular, parte do cálculo das forças sobre cada um dos núcleos atômicos, e essas forças são calculadas de maneira convencional, e as equações de movimento são integradas através de um dos vários algoritmos de dinâmica molecular, de integração de dinâmica molecular. Nesse slide, eu estou apresentando um dos algoritmos mais tradicionais, que é o de Verlet, mas há várias outras possibilidades também de nós integrarmos as equações de movimento, de gerarmos a dinâmica, e o que é fundamental na dinâmica molecular de primeiros princípios é exatamente o cálculo da força. Então, o cálculo da força envolve o cálculo do valor esperado da energia utilizando um método qualquer de estrutura eletrônica. Usualmente, as pessoas, para sistemas maiores, utilizam como método de cálculo da estrutura eletrônica a teoria do funcional da densidade, mas nós podemos utilizar qualquer método de estrutura eletrônica para calcular o valor esperado da energia, derivar essa energia em relação às coordenadas nucleares para obter força sobre cada um dos núcleos. Aqui, tomar um pouquinho de cuidado com isso aqui. Peço desculpas, eu vou ter que voltar um pouquinho atrás. Bom, tá. Então, o segundo método, a segunda metodologia que eu gostaria de referir nessa apresentação, diz respeito a uma técnica de decomposição de energia de muitos corpos, é um esquema de decomposição que nos permite aplicar métodos ab initio a sistemas com centenas de átomos, ou então, se nós quisermos aplicar a teoria do funcional da densidade, nós podemos utilizar esses métodos de fragmentação ou de decomposição da energia em contribuição de muitos corpos a milhares de átomos. E uma das possibilidades interessantes que nós exploramos já em vários trabalhos recentes é de acoplar esses esquemas de decomposição da energia em contribuições de muitos corpos a simulações, seja de Monte Carlo, seja de dinâmica molecular, e nós temos a possibilidade de utilizar
métodos ab initio, aplicar métodos ab initio a sistemas muito grandes. Uma outra possibilidade extremamente interessante é a geração de dinâmica molecular, de trajetória dinâmica molecular, das trajetórias propriamente ditas, utilizando esquemas de decomposição em contribuições de muitos corpos. Prosseguindo um pouco na parte de métodos teóricos, eu vou falar agora um pouquinho desses métodos de fragmentação. Então, esses métodos de fragmentação, o que nós fazemos, essencialmente, é partir o sistema em vários pedaços, por isso que eles se chamam métodos de fragmentação, e nós temos dois procedimentos distintos, dependendo dos sistemas que nós queremos estudar. Um é fragmentação com quebra de ligações covalentes. Aqui eu tenho uma porfirina e eu parti em vários pedaços. E o objetivo é reconstituir a energia desse sistema a partir da energia dos fragmentos que nós criamos. Há um artigo importante, que é o artigo de revisão, que envolve o Mark Gordon e o Fedorov, e também vários outros colaboradores, a Lyudmila Slipchenko. E esses métodos eles têm vindo a ocupar um espaço muito grande na simulação de sistemas com um número muito grande de átomos. Então, é uma possibilidade que tem vindo a ser explorada cada vez mais, é uma alternativa de obter propriedades eletrônicas ou gerar dinâmica molecular através de um procedimento que é o de dividir e conquistar, o de dividir e reinar. Então, vou colocar assim uma ideia de como é que funciona esse método, que não é por isso, estou conseguindo agora ver uma parte. Bom, basicamente, eu vou falar um pouco da situação em que eu não quebro uma ligação covalente. Para não quebrar uma ligação covalente, aqui tem uma parte do slide que ficou fora, essencialmente, eu tenho uma situação em que eu tenho ligações de hidrogênio e eu posso selecionar um dos fragmentos como sendo uma molécula d'água, ou posso selecionar um fragmento como sendo duas moléculas de água, ou, eventualmente, no caso em que eu tenha o empilhamento de alguma estrutura molecular que me interessa, eu posso selecionar como fragmento uma dessas estruturas e eu não tenho nenhuma ligação covalente envolvida. Então, essas aplicações são, de uma certa forma, mais simples do que quando eu tenho que quebrar uma ligação covalente. Então, são duas alternativas, ou dois caminhos que nós percorremos quando utilizamos métodos de fragmentação. Ou quebramos ligações covalentes ou não quebramos. Quando não quebramos, a implementação do método é mais simples. Então, aqui eu tenho a definição dos fragmentos e eu posso ter uma decomposição em um corpo, em dois corpos ou em três corpos, com as diferentes contribuições associadas. E a energia vai ser a energia total do sistema, é uma soma das contribuições de um corpo, mas da interação da energia, de interação entre os diferentes fragmentos do sistema. Nesse caso, aqui são os fragmentos que envolvem dois corpos, o ΔE, que envolve essa definição que dá, a interação entre todos os pares, então a energia de cada monômero, mais a interação entre todos os pares, mais a interação entre três corpos. E essa decomposição é uma decomposição que é relativamente simples de implementar. Basicamente, eu quebro a energia total em vários fragmentos e tento reconstituir o valor utilizando as expressões que estão aqui. Não vou detalhar muito toda a tecnicalidade envolvida em métodos de fragmentação. Eu vou focar numa possibilidade que nós exploramos em diferentes situações, que é a de calcular energias de excitação utilizando esses métodos de fragmentação. Então, basicamente, o que nós fazemos, que é importante referir, é que é fundamental representar, quando eu tenho, por exemplo, um pentâmero de água, é fundamental observar que, na realidade, nós não vamos manter esse monômero central isolado, nós vamos representar todas as moléculas em volta desse monômero através de uma representação simplificada, que pode ser, por exemplo, uma distribuição de cargas. Isso significa que, na realidade, nós estamos a fazer uma decomposição em contribuições de muitos corpos, ou aplicando o método de fragmentação,
mas preservando todo o ambiente molecular em torno de cada um dos fragmentos, que pode ser uma molécula d'água, pode ser duas, etc. E, normalmente, o que nós fazemos é escolher uma distribuição de cargas que seja minimamente realista na descrição do sistema. É claro que vai surgir sempre a questão de saber qual é a melhor distribuição de cargas, mas isso é uma coisa que nós podemos, de uma forma sistemática, saber de que maneira que ela tem que ser definida. E uma possibilidade, numa aproximação de um corpo, é calcular a energia que aparece a energia de um monômero, através dessa expressão que está aqui, onde nós calculamos a excitação em apenas no monômero central, na presença de um embedding de cargas, e calculamos a diferença entre essa energia e a energia de estado fundamental para calcular, portanto, por exemplo, a primeira energia de excitação, mas pode ser não apenas a primeira energia de excitação, mas podemos calcular o espectro de excitação como um todo. Nós realizamos a primeira aplicação desse método já tem bastante tempo, e depois fizemos várias aplicações, e eu queria discutir algumas dessas aplicações. Aqui eu estou com, por uma razão qualquer, eu trabalho no Mac, mudei de computador, e eu estou com todas as estruturas truncadas aqui, não consigo apresentá-las corretamente. Eu vou tentar resumir. Basicamente, o que acontece é que nós podemos controlar qual é a qualidade de uma aproximação de um corpo para calcular as energias de excitação. Esse J e J que está aqui, eu vou falar rapidamente, são termos de acoplamento excitônico, que nós podemos considerar como sendo zero ou diferente de zero. O acoplamento excitônico é acoplamento entre momentos de polaridade de transição que nós podemos calcular em cada um dos fragmentos. E, nesse caso, nós temos a possibilidade de comparar o valor exato, foi o que está aqui, com a aproximação de um corpo para duas diferentes estruturas. Aqui são tetrâmeros de água, em que nós calculamos podemos comparar a energia exata com a energia calculada de um corpo. Esses resultados, na altura, foram extremamente promissores, nos motivaram a fazer outras aplicações. Fizemos aplicações a outros sistemas, eu estou particularizando aqui para o caso da água, mas esse procedimento de decomposição em contribuições de muitos corpos nos permite, na aproximação de um corpo, calcular de forma aceitável, em bom acordo com o cálculo completo, energias de excitação. Então, eu vou continuar. E agora eu vou terminar com a apresentação da introdução teórica para falar de uma das ferramentas que nós utilizamos há bastante tempo e que foi introduzida pela professora Kaline Coutinho Silva Canuto em 97, por volta de 97, porque há vários trabalhos na mesma altura que implementaram essa metodologia, e que é uma abordagem sequencial em que nós utilizamos o primeiro método que eu referi, que é a dinâmica molecular, mas pode ser Monte Carlo. Eu, particularmente, tenho utilizado a dinâmica molecular por primeiros princípios, gero as trajetórias, seleciono um conjunto de trajetórias do sistema e tento calcular propriedades eletrônicas de forma sequencial. Ou, de outra maneira, eu estou acoplando um esquema de cálculo de energia baseado num cálculo convencional ou numa decomposição em contribuições de muitos corpos a configurações geradas por dinâmica molecular. Então, eu terminei a parte teórica e vou começar com a parte de aplicações. Então, a primeira aplicação é o cálculo ab initio do espectro de absorção da água. Vamos lá? Eu tenho esse slide. Esse slide é um slide que ilustra as alterações em várias propriedades estruturais e eletrônicas da água, quando nós passamos da situação de uma molécula isolada para a situação no líquido. Então, algumas coisas que são interessantes, mas que são bem conhecidas na literatura, nós observamos o estiramento da ligação OH. Esse estiramento da ligação OH está relacionado com a formação de ligações de hidrogênio na água. Há um pequeno aumento do ângulo de valência HOH. O momento de polo ele muda de 1,86 para 2,6. As energias de excitação, a primeira energia de excitação também tem um deslocamento, nesse caso, um deslocamento para o azul, 7,9, 7,5 no gás.
E tenho aqui os valores das energias de ionização, da primeira energia de ionização da água, e também aqui há outras propriedades que têm a ver com as energias de ionização de orbitais, do orbital 1s interna, que dá um pico, tem um pico nessa região aqui. Isso aqui define o que nós chamamos de deslocamento químico, essa diferença entre o valor da energia de ionização do elétron 1s do átomo de oxigênio na molécula isolada e na molécula em fase líquida. Então, isso é para ilustrar que há uma diferença significativa quando nós passamos da fase de molécula isolada para a fase condensada, seja uma fase líquida, ou um líquido puro, ou uma solução, ou um sólido. Essas propriedades, elas mudam de forma significativa. Alguns detalhes sobre a dinâmica molecular da água. Nesse estudo que é referido aqui, que é um estudo que nós publicamos já há algum tempo, em 2014, no Journal of Chemical Physics, ele foi baseado em dinâmica molecular de Born-Oppenheimer, mas também nós fizemos algumas simulações clássicas e utilizamos uma aproximação de um corpo com um acoplamento excitônico de polo e dipolo para calcular energias. Observem o nível de cálculo em que essas contas foram feitas. É um cálculo em OMCCSD com uma base enorme. E também fizemos cálculos para a estrutura, geramos a estrutura através de dinâmica molecular com BLIP-D3. Então, eu queria enfatizar o fato de que nós calculamos o espectro ab initio da água, gerando as trajetórias através de primeiros princípios, mas depois utilizando um método muito mais sofisticado ab initio para calcular o espectro de absorção. Então, há alguns detalhes: o número de estados que nós calculamos é 30, o número de fragmentos variou entre 5 e 30, e o embedding, ou seja, as cargas que foram escolhidas no método para representar em torno de cada fragmento o ambiente da água, foram cargas TiP3P. Então, aqui tem os resultados para a estrutura, e eu vou fazer uma referência rápida a esses resultados para a estrutura, simplesmente para chamar atenção para o fato de que, quando nós utilizamos teoria do funcional da densidade, pode haver diferenças significativas para a estrutura da água. Muitas vezes nós nos questionamos sobre a questão dos modelos semi-empíricos, ou modelos baseados em potenciais intermoleculares, e os resultados dependem do potencial intermolecular. Nós não nos livramos desse problema quando fazemos dinâmica molecular por primeiros princípios, e os resultados dependem do funcional que nós utilizarmos. Aqui é uma comparação com vários métodos. Esse modelo aqui é um modelo clássico, extremamente conhecido, TiP4P. Esse campo de forças aqui é um campo de forças polarizável, ele é bastante sofisticado, e nós observamos que há, nesse caso, um bom acordo para a estrutura, pelo menos para a altura do primeiro pico, associada com a relação oxigênio-oxigênio na água, entre BLIP-D3 e os valores experimentais. A figura de direita é essencialmente relacionada com as correlações oxigênio e hidrogênio, e, mais uma vez, elas são bastante sensíveis, não só às diferenças entre os campos de forças, mas também às diferenças entre os funcionais. Então, a observação aqui que é uma concordância razoável, uma boa concordância entre BLIP-D3 e valores experimentais para a estrutura da água. Aqui está o espectro de absorção. O espectro de absorção, mais uma vez, ele foi calculado nesse nível, utilizando um número diferente de moléculas de água no sistema quântico, de 5 até 20, e há uma dependência relativamente pequena, isso aqui, o que sugere que é possível uma representação razoável do que se passa na água, utilizando um sistema quântico com um número, desculpa, eu vou voltar, relativamente pequeno de moléculas de água. Na comparação com os resultados experimentais, há dois conjuntos de resultados experimentais para o espectro de absorção da água em fase líquida. Eles são representados aqui, nesse caso, apenas pelas barras verticais, e o que nós podemos observar
é que, utilizando essa base, que é uma base bastante respeitável, existe um acordo razoável entre esses resultados que aparecem aqui, que é um desses grupos experimentais, e o máximo do da primeira banda de absorção da água. Existe uma concordância bastante razoável. As coisas se complicam para energias mais elevadas, mas eu diria que a utilização da dinâmica molecular, da combinação da dinâmica molecular, por primeiros princípios, com uma decomposição e contribuições de muitos corpos, utilizando uma simples aproximação de um corpo, consegue reproduzir de maneira bastante razoável o espectro de absorção da água. Eu vou passar agora uma outra aplicação recente, relacionada ainda com o espectro de absorção, que é do HCN líquido. Também é um cálculo com o EOMCCSD, com uma base bastante boa, também utilizando a aproximação de um corpo. Nesse caso, nós não temos valores experimentais. As barras verticais que aparecem aqui dizem respeito apenas aos valores das excitações em fase para molécula isolada. Primeira excitação para molécula isolada, então aqui há um deslocamento, mais uma vez, há um deslocamento para energias mais elevadas, o que também acontece no caso da água, como eu já referi, para a primeira banda de absorção, aparece aqui, e esses resultados ilustram, mais uma vez, a possibilidade que nós temos de calcular propriedades eletrônicas como espectro de absorção, utilizando essa combinação de dinâmica molecular com métodos de fragmentação. Eu vou passar agora para um tópico relacionado com os anteriores, só que agora nós estamos interessados em calcular o espectro de ionização. E eu vou discutir, portanto, a densidade de estados de Conchamp para o HCN líquido. Eu vou utilizar um funcional que é corrigido para grandes distâncias, um funcional de troca e correlação, e vou fazer referência ao fato de que é possível nós ajustarmos, de alguma forma, esses potenciais que são corrigidos para grandes distâncias, que descrevem corretamente o comportamento assintótico da contribuição de Hartree-Fock. O termo de Hartree-Fock assintótico está corrigido, e o que nós fizemos nesse caso foi aplicar, mais uma vez, a mesma metodologia. Fazemos um cálculo, uma dinâmica molecular de Born-Oppenheimer. Usualmente, nós fazemos dinâmica utilizando esse programa, o CP2K. Aqui, o funcional é o PBE, que é um funcional extremamente utilizado na literatura. Esse aqui é o pseudopotencial, GTH, e a base, nesse caso, é uma base mais modesta para gerar a dinâmica, que é uma base dupla zeta, e o nosso sistema tem 64 moléculas de HCN, no cubo com condições de contorno periódico. Aqui estão as condições termodinâmicas, e nós temos, na fase de produção, 60 picosegundos de dinâmica molecular por primeiros princípios. Então, voltando aqui um pouquinho atrás, nós podemos ver a formação da rede de ligações de hidrogênios no HCN. Eu vou passar rapidamente, eu já estou um pouquinho atrasado na apresentação. O que eu ilustro nessas figuras são efeitos cooperativos de polarização no caso do HCN, pelo menos para as estruturas em cadeia. Então, nós temos várias estruturas lineares em cadeia, que são os monômeros de HCN. Aqui seria o comportamento linear, se o momento dipolar, o momento total, fosse apenas diretamente proporcional ao número de monômeros da cadeia. Na realidade, o momento dipolar é superior e essa diferença aumenta. Isso traduz efeitos significativos de polarização no HCN, portanto, é um sistema que é extremamente difícil de modelizar ou de estudar se nós não utilizarmos um modelo polarizável, efeitos de polarização que são muito pronunciados, ou então se nós, em alternativa, utilizarmos uma abordagem por primeiros princípios.
Então, aqui está a descrição das correções de longo alcance, de um funcional que foi proposto praticamente em 2 grupos ao mesmo tempo, e ele é baseado numa decomposição de 1 sobre R12, isso aqui é uma identidade de 1 sobre R2 em 2 contribuições, e essas 2 contribuições elas vão ser introduzidas, essa de curto alcance na parte de troca de DFT, e essa de longo alcance na parte de Hartree-Fock, na parte de troca Hartree-Fock. A energia de correlação fica exatamente do mesmo jeito, do funcional. Então, existe uma partição de 1 sobre R12 nessas 2 contribuições. E a questão que surge é que esse parâmetro W, o parâmetro W que aparece aqui, ele é um parâmetro que, na literatura, ele é aceito como sendo igual a 0,4, e quando ele é 0,4, nós podemos calcular as energias, a afinidade eletrônicas e as energias de ionização, e nós temos um conjunto de valores, e podemos comparar esses valores com os valores de um cálculo teórico, que baseado em teoria dos propagadores, em funções de Green, e essa comparação nos leva à conclusão de que realmente é aceitável no caso de 0,4. Nós podemos mudar um pouquinho o parâmetro, ou fazer um varrimento desse parâmetro, tentar saber de que maneira que essas energias de Conchamp se comparam com energias teóricas calculadas por um método ab initio, que, em princípio, dá valores bastante precisos para as energias de ionização, ou para as orbitais moleculares. Vou voltar um pouquinho atrás, e nós verificamos que, se nós mudarmos um pouquinho esse parâmetro para 0,43, nós temos um acordo bem melhor, e esse valor de 0,43 que nós vamos utilizar para, a partir das configurações geradas por dinâmica molecular, calcular o espectro de ionização do HCN em fase líquida. Então, seguindo um pouco adiante, aqui aparecem as cadeias lineares, né, algumas cadeias lineares de HCN, nós comparamos todos os valores teóricos, agora com um novo parâmetro, as energias de ionização para cada um deles, e as afinidades eletrônicas, e comparamos com valores utilizando métodos de função de Green. Então, o acordo, principalmente para as energias de ionização, é muito bom em todos os casos, desde o monômero do HCN até o hexâmero linear, mas, na realidade, nós sabemos que essas formações, essas cadeias lineares se formam em fase líquida, nós podemos estudá-las, caracterizá-las estruturalmente, mas aparecem outras estruturas extremamente interessantes. É claro que isso é muito diferente da rede de ligação de hidrogênio na água, que são estruturas ramificadas. E, mais uma vez, no caso dessas estruturas ramificadas, nós podemos observar que há um acordo muito bom entre os valores calculados com LCW, PBE, mas com W igual a 0,43, desculpem lá, voltar um pouquinho aqui, e isso sugere que nós podemos, então, aplicar esse funcional de troca e correlação corrigido para ter o comportamento assintótico correto, que são esses funcionais corrigidos para grandes distâncias, para o comportamento assintótico ser reproduzido corretamente. Podemos utilizá-lo, então, com um parâmetro um pouquinho diferente do parâmetro da literatura, e nós conseguimos, então, obter o espectro de ionização do HCN em fase líquida. A primeira característica que é mais ou menos expectável nesse processo é que existe um broadening. À medida que eu aumento o tamanho do sistema quântico, eu vou ter um broadening das diferentes bandas que aparecem aqui, que estão associadas às energias de Conchamp para o sistema isolado. Aqui está o sistema isolado, aqui está o sistema com apenas uma molécula de HCN e o embedding eletrostático. O embedding eletrostático corresponde a uma distribuição de cargas que pode corresponder a um modelo de interação ou pode ser determinado através de um ajuste de cargas ao potencial eletrostático. As diferenças não são suficientemente relevantes para que eu discuta esse aspecto aqui com vocês. E nós podemos aumentar o tamanho do sistema quântico. Aqui nós temos o maior sistema quântico que nós temos, o HCN, uma molécula central, mais 17 moléculas explícitas de HCN, e depois disso a distribuição de cargas sobre a qual já falei. E nós temos, portanto, a densidade eletrônica, temos a distribuição das energias de Conchamp, nesse caso, das energias associadas ao processo de ionização, para o HCN em fase líquida. Nós também fizemos uma estimativa
do potencial médio de ionização e da afinidade eletrônica média do HCN em fase líquida, que são os valores que estão aqui. Esses valores foram valores extremamente importantes na literatura, porque nos permitiram que há uma diferença, mais uma vez, uma diferença significativa. A mesma coisa acontece com a água, há uma diferença significativa quando nós passamos da molécula isolada para a fase condensada. Então, isso aqui conclui essa aplicação. E agora eu vou falar de um problema que nos tem interessado mais recentemente, que são propriedades eletrônicas do azobenzeno em interação com agregados de ouro. E nós vamos utilizar, tentar justificar, pelo menos, a utilização de uma metodologia que nós chamamos uma metodologia de Hartree-Fock-Conchan, próximo de Hartree-Fock-Conchan ou quase Hartree-Fock-Conchan. Então, o azobenzeno, ele é extremamente importante em vários domínios atualmente, em ciências de materiais. Ele é importante para acumulação térmica de energia solar. Ele também funciona muito bem como fotossensores, acoplado a alguns sistemas metálicos, e também para a parte de drug delivery, que é transporte de drogas em sistemas bioquímicos. Então, o azobenzeno tem dois isômeros, um isômero trans e um isômero cis. O isômero trans pode ser convertido por fotoisomerização com uma excitação de aproximadamente 3,0 eV, e depois esse isômero percorre de volta uma barreira, que tipicamente essa barreira que está aqui, com a barreira da ordem de κBT. Existe uma diferença entre o valor da energia do isômero trans e do isômero cis, que é esse ΔH que está aqui, e esse ΔH ele fica acumulado como energia térmica na estrutura molecular. Tanto isso motiva a utilização desses sistemas como acumuladores de energia térmica. Ele é excitado, ele absorve energia solar e ele pode acumular essa energia através de uma alteração conformacional. Depois ele pode relaxar através de um processo qualquer e, quem sabe, nós sejamos capazes de recuperar facilmente esse ΔH que ele acumulou. Então, esse ΔH nós calculamos já utilizando diferentes métodos. Aqui estão os valores experimentais, aqui são valores com MP2, são valores com Beck 3 litros. Opa, é isso que eu quero mostrar, não. Isso aqui. E o que é importante aqui no nosso caso é tentar perceber, a primeira preocupação que nós tivemos foi tentar perceber um pouco como que era o espectro de ionização desse sistema. Havia vários trabalhos sobre espectro de absorção, sobre fotoisomerização, mas a informação sobre a ionização desse sistema era relativamente reduzida. Então, só para fazer algumas referências a esse sistema, aqui tem um trabalho do grupo do COPAC e colaboradores, que ilustra a possibilidade de acoplar o azobenzeno a um nanotubo de carbono e gerar um sistema que acumule energia térmica solar. Aqui também tem outro trabalho do Bandara que ilustra um pouco isso. Eu faço incidir luz sobre um conjunto de azobenzenos, numa espécie de um grande acumulador, e essa transição do isômero cis, do isômero trans para o isômero cis, vai me permitir acumular energia. Nós fizemos um primeiro estudo sobre as energias de ionização do azobenzeno, utilizando a teoria do propagador eletrônico, ou métodos baseados em função de Green, e esse trabalho nós publicamos, e nós propusemos um esquema que permitiria uma conversão, uma vez excitado, nada disso. Isso aqui é muito sensível, esse teclado aqui. Então, eu tenho a forma trans do azobenzeno, só para tentar explicar o que está acontecendo aqui. Ele é excitado, ele está em interação com uma nanopartícula de ouro, ele recebe um elétron dessa nanopartícula, ele, portanto, vai ganhar um elétron, ele vai ficar, é uma estrutura aniônica que está aqui,
essa estrutura aniônica vai isomerizar para uma estrutura próxima à forma trans, vai liberar um elétron, porque isso aqui funciona tanto como um sistema que fornece elétrons ao azobenzeno, como também isso aqui, como também recebe. E esse mecanismo é um mecanismo que nós sugerimos a partir dos cálculos que foram feitos para energias de ionização baseadas em propagadores eletrônicos para o azobenzeno. Essa possibilidade de que, em interação com agregados de ouro, com nanopartículas de ouro, nos motivou a um outro estudo, que é o de estudar as interações entre o azobenzeno e agregados de ouro. Então, para isso, nós precisamos introduzir, e eu já vou explicar por quê, uma alteração na metodologia do funcional da densidade, que não é exatamente uma alteração nova, mas é uma recuperação de uma ideia que aparece no livro do Pari Yang, que é utilizar cálculos Hartree-Fock-Conchamp. E nós chegamos à conclusão de que utilizar Hartree-Fock-Conchamp não é a melhor alternativa, mas nos pareceu importante porque nós queremos calcular energias de ionização. Nós já havíamos calculado as energias de ionização com métodos bastante sofisticados e chegamos à conclusão de que todos os métodos de DFT que nós tentamos utilizar, pelo menos, nos davam valores completamente díspares dos valores comparados com os valores experimentais. Então, Hartree-Fock-Conchamp deu origem, nos últimos tempos, a uma metodologia que se chama teoria de Conchamp generalizada. Na realidade, é quase uma alteração semântica, porque o que é fundamental é que a contribuição de Hartree-Fock em todos esses métodos ela é significativa, ela é próxima de 1. Então, recentemente, nós publicamos esse trabalho, que é exatamente explorar uma abordagem próxima a Hartree-Fock-Conchamp para estudar propriedades eletrônicas do azobenzeno em interação com o ouro, desde agregados pequenos até a superfície do ouro. Eu vou mostrar resultados nessa fase aqui, apenas dos agregados. Então, vou falar um pouco de Hartree-Fock-Conchamp. Nós temos aqui a expressão para energia de troca e correlação. É um funcional híbrido que depende apenas de um parâmetro, do parâmetro lambda, e esse parâmetro lambda tem uma contribuição Hartree-Fock exata e tem uma contribuição de troca DFT, e mais um termo de correlação. Então, se nós assumirmos que DFT significa PBE, por exemplo, significa esse potencial do Perdue, Burke e Erzerhof é um nome complicado de pronunciar, mas é isso mesmo, Erzerhof, e o que nós queremos é discutir como é que esse lambda varia e como que essa variação de lambda nos permite calcular as energias de ionização do azobenzeno. Eu vou discutir apenas a forma trans, mas antes de fazer isso, eu vou lembrar o seguinte: quando lambda é igual a 0, se eu colocar lambda igual a 0, esse funcional é o PBE convencional. Então, lambda igual a 0 é o termo de troca de PBE mais o termo de correlação de PBE. Se lambda for igual a 0,25, nós estamos numa abordagem que nós chamamos de PBE zero. O PBE zero também é um outro funcional bastante utilizado na literatura. E Hartree-Fock-Conchamp exato significa que o lambda é igual a 1. Bom, o que eu tenho nessa figura é o seguinte: eu vou começar com a figura de baixo. A figura de baixo me dá a diferença entre a OM e a LUMA, ou seja, o gap para o azobenzeno, para o conformamento trans do azobenzeno, em função desse parâmetro lambda. Então, se eu vier de valores muito pequenos, eu tenho um gap que é subestimado, ele é muito menor que esse valor que está aqui. Eu gostaria de referir que esse valor aqui, nós podemos utilizar o valor experimental ou o valor de cálculos ab initio, como o VGF, ou baseado em teoria dos propagadores, e eu começo com valores que são muito pequenininhos, eu vou passar por 0, e depois eu vou ter um gap que vai estar sobreestimado. E esse valor que corresponde ao menor desvio do gap calculado, quando comparado ao gap experimental, corresponde a lambda igual a 3/4, ou 0,75. No painel de cima, o que nós fazemos a diferença é o erro mínimo entre 4 energias de orbitais fronteiras, que incluem as 3 energias de excitação, como -1
HOMO-2, HOMO-1 e HOMO, as três energias, as três orbitais moleculares mais próximas à fronteira, e a energia e a afinidade eletrônica. Então, se nós calcularmos o desvio médico quadrático em relação aos valores dessas energias comparadas com a informação experimental, mais uma vez nós chegamos à conclusão de que essa curva vai passar para um mínimo que é igual a lambda 3/4. Essa nossa verificação para o espectro de ionização, ela encontrou algum suporte na literatura, porque há um trabalho de 2011 do Toulouse e colaboradores, no qual eles também encontraram que num cálculo que eles chamam de Ponchan generalizado, porque o funcional de troca-correlação deles não é exatamente o que está mostrado aqui, é um pouquinho diferente, muitas vezes é um funcional que é duplamente híbrido, tem uma contribuição também ab initio, o MP2, por exemplo, para correlação. De qualquer maneira, em termos metodológicos, são abordagens muito semelhantes e, por coincidência, digamos assim, nós encontramos também que 3/4 nos permitia reproduzir as energias de ionização ou as energias das orbitais com Chan em bom acordo com a informação experimental. Então, vamos adiante. Aqui tem uma tabela, eu não vou discutir muito essa tabela, já não tenho muito tempo. Basicamente, o que eu tenho nessa tabela são resultados teóricos. Aqui está o gap. Esse gap aqui, eu só vou chamar atenção para esses dois valores. 1,91 é o valor PBE. É o valor PBL extremamente baixo comparado com as melhores estimativas. O valor PBE0 é um pouco melhor. Os nossos valores estão aqui. Comparado com valores experimentais, por exemplo, para HOMO, os nossos valores são extremamente próximos, o que se reflete na figura anterior que está aqui. Aqui é só uma comparação explícita de valores. Então, vamos adiante. E aqui nós temos as estruturas otimizadas, algumas estruturas otimizadas de azobenzeno com agregados de ouro. Esses agregados são relativamente pequenos, eu não estou chamando de nanoagregados de ouro, eu estou simplesmente chamando de clusters nesse caso. São estruturas, esse aqui é o número de átomos de ouro, aqui eu tenho o azobenzeno interagindo com 4 átomos de ouro. Isso aqui é o isômero trans, aqui é o isômero cis. É claro que essas ligações aqui são completamente diferentes, porque aqui eu tenho uma interação de dispersão que é dominante, nós verificamos isso, e aqui eu tenho uma interação local entre o nitrogênio e cada um dos átomos de ouro. Então, essas conformações dependem muito do isômero, essas interações dependem muito de cada um dos isômeros, e aqui nós temos uma ilustração dessas estruturas. Chama atenção para o fato de que essas estruturas foram otimizadas com PBAD3, e uma das características das impressões digitais interessantes nessas estruturas é a presença de ligações CH-ouro, o que não é novo na literatura, mas que é suportado também por resultados na literatura, em que se observa a presença dessas ligações em moléculas orgânicas e plataformas de ouro. Então, são essas estruturas otimizadas. E o que é que nós queremos? Nós queremos calcular energias de ionização. Aqui, antes de falar das energias de ionização, tem uma coisa que é interessante, nós olharmos, por exemplo, o comportamento da LUMO em função do número de átomos de ouro. Então, quando temos 2 átomos de ouro, a LUMO está localizada no azobenzeno. À medida que nós vamos aumentando, aqui ainda continua, mas em determinada altura, por exemplo, quando o número de átomos de ouro é igual a 10, a LUMO passa a estar localizada totalmente na plataforma de ouro. Então, há uma transição de um comportamento do ponto de vista de estrutura eletrônica de um sistema molecular para um sistema semicondutor. E o que se passa nos agregados maior é que toda a estrutura eletrônica principalmente dominada pelo que se passa na plataforma de ouro. Então, isso aqui é um cálculo de uma densidade, uma diferença de densidade eletrônica, ela é definida dessa forma, e o que nós temos aqui nesse painel são cálculos de diferença de estrutura eletrônica. Em muitos casos, eles sugerem apenas que existe um efeito de forte polarização da plataforma de ouro. De qualquer maneira, o resultado mais interessante desses cálculos é exatamente essa transição.
Primeiro, os orbitais fronteiras estão principalmente localizados na plataforma quando N é maior ou igual a 10, indicando uma transição de um regime molecular para um regime semicondutor. Então, vamos lá, continuemos. Aqui está a densidade de estados de Conchamp para diferentes sistemas. Nós não temos, nesse caso, nenhuma informação experimental para comparação. O que é mais visível e que é, de uma certa forma, expectável também, eu tenho essas barrinhas verticais que representam a posição da HOMO e a posição da LUMO no agregado, e à medida que eu vou aumentando o número de átomos, essa diferença vai diminuindo, e o que está coerente com a descrição de que o que vai se passar, essencialmente, nesses complexos, é que a estrutura eletrônica, os orbitais fronteiras, vão estar essencialmente localizados na plataforma de ouro. Então, nós não temos nenhuma comparação experimental possível, mas permanece uma questão. Nós fizemos um ajuste de um parâmetro no funcional de troca-correlação, que tem apenas um parâmetro, utilizando uma abordagem que nós chamamos uma abordagem próxima de Conchamp, mas seria importante saber se essa abordagem é capaz de reproduzir de uma forma aceitável as propriedades eletrônicas dos agregados de ouro puro. Então, vamos lá. Aqui nós otimizamos alguns agregados de ouro, vamos de 4 até 30, são pequenos agregados, e nós calculamos a densidade de estados eletrônicos de Conchamp desses agregados. Então, aqui eu estou começando com 4 está aqui embaixo, vamos para 10, 20, 30, e há algumas diferenças. Aqui há duas curvas. É uma curva, essas curvas contínuas que aparecem aqui são as curvas calculadas com o funcional baseado em Conchamp, em Hartree-Fock Conchamp, ou próximo a Hartree-Fock Conchamp, ou seja, é o funcional em que o lambda é igual a 3/4, a 0,75, e essa outra curva tracejada aqui é a curva com PBE, só com PBE. Então, essa é a densidade de estados para esses agregados de ouro com PBE e para a densidade de estados com o funcional modificado, com uma contribuição significativa de Hartree-Fock. Informações experimentais nós não temos. Para esses tamanhos de agregados, nós temos um estudo experimental recente, de 2016, que essencialmente se refere a um fato que nós também observamos, é que esse desdobramento da banda 5D, ele vai diminuindo à medida que nós diminuímos o tamanho do agregado. Isso também foi observado experimentalmente e, portanto, mesmo o valor da separação entre os dois picos da banda também está em bom acordo com o valor experimental para N igual a 30, que é o maior agregado que nós temos, que ainda é muito menor do que os agregados que foram utilizados nos estudos experimentais, que começam com 200 ou vão até 1000 átomos de ouro. Então, esse resultado, eu vou chamar a atenção para o fato de que esse resultado experimental foi um dos primeiros estudos experimentais para agregados de ouro neutros. Eles não estão ionizados. Portanto, é relativamente complexo toda a descrição do aparato experimental para obter esses resultados. Então, aqui, em faço reflexão prática... Eu não estou ouvindo, desculpa, estou ouvindo mal. Já estamos ultrapassando o tempo. Tá, eu estou no finzinho mesmo, mas 2 slides eu acabo também, já quase chegando nas conclusões. Então, aqui essa tabela, basicamente, é para ilustrar o fato de que a parametrização do funcional, na realidade, ela funciona também para o ouro puro. O resultado é bastante experimental, porque nós comparamos, aqui eu tenho o funcional, que eu chamei de PBAX, comparado com a VGF, para a molécula, para o átomo de ouro isolado, o resultado é muito bom. A comparação para agregados maiores é um pouco mais complicada, porque nós temos vários mínimos locais, a superfície potencial é muito complexa, mas para os agregados menores, os resultados são razoáveis. Então, conclusões. Acho que eu falei um pouco demais. A importância de combinar métodos de decomposição e energia de muitos corpos com dinâmica molecular por primeiros princípios para investigar propriedades eletrônicas. Isso é uma conclusão que não é nova, mas que é importante referir como sendo, no caso do nosso trabalho, apoia realmente o nosso trabalho. Nós temos resultados muito bons baseados nessa combinação. O espectro de absorção da água líquida está em bom acordo com resultados experimentais. No caso do HCN,
Nós estamos apresentando a primeira previsão, ainda permanece a primeira, o artigo é de 2019, ainda permanece a primeira previsão teórica da energia de ionização vertical e da energia de afinidade eletrônica vertical do HCN em fase líquida. E no caso dos cálculos com os agregados de azobenzeno e ouro, nós temos a previsão de uma transição de um regime molecular para um regime semicondutor para complexos de azobenzeno com ouro com número de átomos de ouro maior ou igual a 10. E, finalmente, essa abordagem que nós utilizamos quase com Chan, ela é certamente promissora como um método para investigar propriedades eletrônicas de sistemas híbridos orgânicos metálicos. Então, é isso que eu queria. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa alguma atrapalhada pelo fato de eu usar um Mac. Às vezes, as pessoas que usam Mac são penalizadas por isso, mas tudo bem. Então, muito obrigado pela atenção. Valeu, João. Entrar no ar. Bom, aqui. Muito obrigado. Realmente tivemos um probleminha técnico, mas foi muito boa a sua palestra. Depois, gostei bastante ali daquele resultado seu da energia de ionização e da eletroafinidade. Foi muito interessante, tá? Do líquido HCN, mas a gente não vai ter tempo aqui para discutir. Érica vai te passar por e-mail aí as perguntas. Você tem aqui ela vai te passar também o link do YouTube, que você pode responder diretamente ali as perguntas. Tem bastante perguntas aqui para responder, tá? Foi muito, muito legal. Gostei. Então, até a próxima. Obrigado, João. Obrigado.